A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida. Hoje é o dia 75 do nosso propósito de leitura da Bíblia completa em 365 dias. A leitura de hoje se passa no livro de Juízes, capítulos 10 ao 12. Como já é de costume, vamos fazer a leitura de um texto para nossa reflexão. Juízes capítulo 10, versículos 6 em diante, diz o seguinte: Mas os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal ante os olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor, e não o serviram. E se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais naquele tempo oprimiram e quebrantaram os filhos de Israel por 18 anos. Todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão na terra do amorreu que está em Gileade. Amém? Meus amados, esse texto ele traz uma lição muito importante. Nós vemos no final do versículo 6 que os filhos de Israel serviram aos deuses dos filhos de Amon e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não serviram mais o Senhor. Porém, a Bíblia diz que, porque eles tomaram essa atitude, o Senhor deixou de os proteger, os entregando na mão dos filhos de Amon e dos filisteus. O que é muito interessante nesse texto é que quando os filhos de Israel começam a adorar deuses estranhos e o Senhor os entrega na mão dos povos que carregavam a adoração a esses deuses como sua cultura, eles não se ajudaram, eles não se uniram, mas eles começaram a oprimir Israel. Quando os filhos de Israel adoram a Deus, Deus os exalta, mas quando os filhos de Israel adoram a deuses estranhos, esses mesmos deuses estranhos, com os povos que os adoram, oprimem a Israel. Por quê? Porque os deuses estranhos, esses deuses que são deuses falsos, que verdadeiramente não existem, que são imagens esculpidas por homens, não trazem nada de bom, não acrescentam nada de bom na vida daqueles que o buscam. Nós vemos que isso se aplica a deuses que se levantam na nossa vida, objetos de adoração que se levantam no nosso dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Que tudo aquilo que se torna prioridade na sua vida se torna um Deus estranho. E sendo um Deus estranho, ele tem única e exclusivamente uma função, que é te oprimir e te quebrantar, te abater, te jogar para baixo. Veja que quando Deus é o centro da sua vida, quando Deus está no controle das suas ações,
Quando tudo que você faz tem o intuito de se aproximar mais de Deus e agradar ao Senhor, a sua vida progride. O Senhor te protege. Mas quando você se afasta de Deus e coloca outra coisa como ponto principal da sua vida, se torna um Deus estranho que vai te abater. Tudo aquilo que você adora tem autoridade sobre a sua vida. Tudo aquilo que é prioridade para você tem autoridade sobre você. Então, o nosso Deus, que é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus bondoso, quando Ele é a sua prioridade, a sua vida se enche de paz, de amor e de bondade. Por quê? Porque esse Deus, que é justo, santo, maravilhoso, Ele traz esses atributos para a sua vida, ou seja, você começa a progredir. Mas quando a sua prioridade deixa de ser a busca a Deus, deixa de ser estar mais próximo de Deus e se torna estar mais próximo de pessoas, estar mais próximo de locais específicos, quando a prioridade da sua vida se torna algum objeto, quando a sua vida passa a ser condicionada ao uso de alguma coisa, então aquilo que tem sido prioridade na sua vida começa a exercer poder sobre você. E os atributos que tem naquela questão, naquele objeto, naquele item que se tornou prioridade, começam a ser refletidos na sua vida. Analise comigo a vida de alguém que se torna usuário de droga. A pessoa coloca como prioridade no seu dia a dia o uso dessa substância. E o que uma substância ilícita, uma droga ilícita, como por exemplo a cocaína, ou o crack, ou a maconha, ou a bebida alcoólica, que não é nem ilícita, mas que também é uma substância que traz vício, o que esse tipo de substância tem para agregar na vida de alguém? Quando esse tipo de substância se torna a prioridade da vida de alguém, então se torna o Deus dessa pessoa. E agora esta pessoa faz tudo o que pode para estar mais próximo do seu Deus. Então nós podemos ver pessoas que se viciam em drogas e de repente estão morando na rua, abandona a família, abandona emprego, abandona tudo que tem para estar cada dia mais próximo da droga. Por quê? Porque a droga exerce autoridade sobre a vida dessa pessoa. E a autoridade que a droga exerce sobre a vida dessa pessoa é uma autoridade que tem como objetivo a opressão, a destruição e a humilhação. O único Deus que realmente existe, que realmente tem poder, que realmente tem algo de bom para mim e para você, é o único Deus, o Deus verdadeiro, é Yahvé. E nós só conseguimos nos aproximar mais dele buscando a Jesus Cristo. Por quê? Porque a palavra nos diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, se o Senhor, nosso Deus, é prioridade na sua vida, conheça mais de Jesus, busque mais Jesus na sua vida, tente saber mais sobre a vida de Jesus, o que Jesus ensinou, o que Ele mandou fazer, o que Ele disse. Se aproxime mais do Senhor Jesus. Conheça o Espírito Santo que Ele profetizou.
O Espírito Santo que o próprio Senhor Jesus disse: olha, eu vou, mas não vou vos deixar só. Enviarei outro de mim. Então, se o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o Espírito Santo é outro dele, nós precisamos buscar intensamente a presença do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai direcionar os nossos passos, vai nos instruir, vai nos mostrar aquilo que naturalmente nós não veríamos, para que, mediante a ação do Espírito Santo, nós possamos alcançar cada vez mais proximidade com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, com o caminho que é o Senhor Jesus, com a verdade que liberta, que é o Senhor Jesus, com a palavra que transforma, que muda, que cria, que faz tudo acontecer do nada. E essa palavra que tem todo o poder para fazer coisas maravilhosas na minha e na sua vida é o Senhor Jesus. Ele é o Verbo vivo. Ele é quem tem poder e autoridade para nos transformar. Nenhuma autoridade é dada na terra maior do que a autoridade que tem no nome de Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder. Então, coloque o Senhor Jesus no centro da sua vida. Analise seu dia. Analise seus objetivos, analise seus planos. Veja se você não tem colocado outra coisa como prioridade. Às vezes o serviço se torna a nossa prioridade. Às vezes a gente está tão preocupado em honrar com as nossas dívidas e cuidar da nossa família que o Senhor nos deu, em honrar a porta de emprego que o Senhor nos abriu, que nós passamos a tratar esse emprego como nosso Deus. Nós começamos a servir muito mais ao emprego do que ao nosso Senhor, que abriu a porta de emprego. É agora aquele emprego que serviu de bênção se torna por maldição. Por quê? Porque nós começamos a ser dominados por ele. Então, não deixe que a sua mente se perca. Não deixe que o seu coração se corrompa. Fique firme no propósito. Permaneça fiel ao Senhor Jesus. Coloque Ele como prioridade na sua vida. Se amizades têm te levado para longe do propósito, se desfaça das amizades e não de Jesus. Se o serviço tem te levado para longe do propósito, se desfaça do serviço e não de Jesus. Se os negócios têm te levado para longe do propósito, se desfaça desses negócios e não de Jesus. Se o local em que você mora, que você habita, tem te levado para longe do propósito, se desfaça do local e não de Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o único que pode transformar a sua vida. É o único que, estando Ele no centro da sua vida, vai te proteger, vai te guardar, vai te livrar e vai te fazer crescer e prosperar. É o único que vai prover sobre a sua vida sem pedir nada em troca, somente a sua fidelidade. Agora, se você estiver condicionado a priorizar qualquer outra coisa e essa coisa se torna um Deus estranho na sua vida, o único objetivo que esse Deus estranho vai ter na sua vida é te oprimir e te humilhar. Amém? Fique com essa palavra nesse dia de hoje. Medite nela. Analise. Quem sabe você não tem colocado outra coisa como prioridade na sua vida, como as redes sociais?
como as amizades? Como os seus parentes? Coloque novamente o Senhor Jesus no centro da sua vida, para que Ele possa te exaltar, para que Ele possa operar o livramento, para que Ele possa te honrar, porque você tem sido fiel a Ele. Agora, se você não fizer isso, é certeza de que aquilo que você tem colocado no lugar de Jesus vai te oprimir e te humilhar. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, para que o Senhor visite cada uma das pessoas que está ouvindo essa oração, que está ouvindo a minha voz agora, que tem participado desse devocional, que ouviu essa palavra. Pai, em nome de Jesus, arranca, Pai, todo Deus estranho da vida dos teus filhos. Que todo o altar edificado a parentes que já faleceram, que todo altar edificado aos filhos, que todo altar edificado ao marido ou à esposa, que todo altar edificado ao serviço seja destruído, seja quebrado. Que os teus filhos venham se dedicar, venham se sacrificar, venham se render e se humilhar única e exclusivamente debaixo das tuas potentes mãos, diante única e exclusivamente do Senhor. Que a fidelidade dos teus filhos esteja totalmente na tua vontade, no teu propósito, na tua palavra. Que nada que tem tentado corromper a intimidade que eles têm contigo possa prevalecer. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que todos os deuses estranhos sejam arrancados da vida, da família, da casa, do coração dos teus filhos. Porque esse mesmo texto que nós lemos mais para frente nos mostra que quando Israel retira os deuses estranhos e se dedica ao Senhor, o Senhor tem compaixão deles. O Senhor deixa de se irar para operar o livramento. Então, em nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que tem servido de pedra de tropeço para a vida de cada uma das pessoas que está ouvindo essa oração e participando desse devocional, que seja repreendida agora, que seja arrancada agora do caminho e da vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus tirar uma amizade da sua vida, não se lamente. Possivelmente essa amizade estava tomando o lugar de Jesus na sua vida. Existem pessoas que nem sequer são casadas, mas idolatram namorado e namorada. Essa pessoa tem se tornado um ídolo estranho e o Senhor vai arrancar, porque esse relacionamento não é de Deus. Tem te levado para longe da vontade de Deus. Você tem se tornado um dependente emocional dessa pessoa. E você tem que depender única e exclusivamente do Senhor. Coloque novamente o Senhor no centro da sua vida. Coloque novamente o Senhor Jesus no centro da sua vida. Para que a sua vida volte a estar alinhada com a vontade dEle. Aí o Senhor, Ele vai te apresentar alguém que vai te incentivar, que vai te apoiar, que vai te mostrar que não precisa se afastar do propósito para ter um relacionamento próspero. Que não precisa se afastar da vontade de Deus para ser feliz. Porque a verdadeira felicidade está em servir plenamente ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até amanhã, em nome de Jesus.